Você quer aumentar o bem-estar do seu cão? Então fica com a gente que hoje nós vamos apresentar as 5 bases desse conhecimento para melhorar a qualidade de vida do seu animal. Eu sou Henrique Camilo, adestrador, acadêmico em medicina veterinária, e o nosso objetivo é melhorar a sua comunicação e a sua conexão com o seu animal, melhorando assim o bem-estar de ambos. O conceito de bem-estar animal refere-se a uma boa qualidade de vida que envolve a felicidade, a saúde e a longevidade. Outra teoria muito popular, outro conceito muito popular de bem-estar animal foi descrito por Barry Hughes, onde ele define que o bem-estar animal seria um estado de completa saúde física e mental em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia. Uma outra teoria, já em 1986, define que o bem-estar animal é definido pela sua capacidade em se adaptar ao meio ambiente. É evidente que essa capacidade é a do animal, tá? Só para deixar bem claro. John Webster, ele definiu ainda o que ele chamou das 5 liberdades. Essas 5 liberdades são os 5 pilares do bem-estar animal. O primeiro pilar, a primeira liberdade, é a liberdade nutricional. O que seria a liberdade nutricional? É o animal ele ter acesso a água e comida nas dosagens, nas quantidades, nas intensidades de acordo com a sua espécie. No caso, como nós vamos falar de cachorro, então é evidente que é de acordo com a necessidade do cão. Então, a primeira dica que nós vamos dar é acesso à água potável. Essa é uma necessidade do cão. Nenhum cão vai sobreviver sem água. E uma coisa que eu observo muito quando eu vou na casa dos meus amigos ou na casa de algumas pessoas é que é comum o hábito de simplesmente completar a água que o cão bebeu. Às vezes o cão bebe a água toda, a pessoa pega um copo, pega um jarro, vai lá e coloca mais água dentro. E esquece de lavar o pote da água. É importante que esse pote seja limpo todos os dias, preferencialmente diversas vezes ao dia, para que evite dar lodo, evite contaminação, evite que caia enfim, diversas situações podem contaminar aquela água. Então é necessário sempre priorizar a higiene daquele pote que vai receber a água. Porque ainda que a água esteja limpa, se aquele pote estiver contaminado, o animal pode vir a adquirir uma doença. Outro ponto é a alimentação adequada. Muitas pessoas acabam investindo em rações de baixa qualidade. Você que usa ração, dê preferência a uma ração super premium, uma ração de qualidade. Porque cada vez que nós nos alimentamos, ou melhor, cada vez que nós alimentamos o nosso pet, nós podemos estar alimentando a saúde dele, podemos estar prevenindo uma doença ou nós podemos também estar causando uma. Então, uma alimentação inadequada vai complicar o funcionamento do organismo dele, podendo assim causar diversas doenças. Vocês, amigos que usam alimentação natural, lembre-se de fazer consultas periódicas, lembre-se que essa dieta deve ser passada por um médico veterinário. É complicado você querer buscar na internet receitas prontas e ficar todo dia dando aquela receita achando que você está fazendo bem para o seu animal, quando na verdade aquilo não passa de uma ração, tendo em vista que a alimentação natural pede que exista uma troca de alimentos, uma troca de materiais que foram dados àquele cão, de nutrientes que foram dados àquele cão. Você não pode todo dia ficar dando exatamente o mesmo alimento. E algumas pessoas acabam esquecendo disso. Outra coisa que as pessoas também acabam pecando é no armazenamento da ração. Eu vejo muita gente deixa o saco aberto, deixa a ração às vezes exposta o tempo inteiro para o seu animal. Amigos, se a ração pudesse ficar aberta, os sacos não viriam fechados. Isso é uma questão de lógica. O saco está fechado ali, não é só para a ração não sair, não é só para a ração não se perder. Aquela ração, quando ela está em contato com o oxigênio, ela começa a oxidar. Por mais que ela tenha conservante, por mais que ela tenha... foi feita toda uma estrutura para ela se proteger, ela precisa estar no vácuo, ela precisa estar bem fechada, ela precisa estar protegida. Então você deve abrigar essa ração longe do sol, longe de variações grandes de temperatura. Ela precisa estar, se está dentro do saco, fecha bem o saquinho, tira o ar do saco, usa um pregador, usa alguma estrutura que possa lacrar bem. Se você puder, coloca dentro de um pote aquela ração. Existem vários potes no mercado, às vezes até tonéis que fecham bem, que lacram bem, que vai dar uma qualidade melhor para a tua ração, ou melhor, para a ração do seu animal.
Outro hábito que muitas pessoas têm é de deixar a ração o tempo inteiro exposta ali para o cão. Isso não é totalmente saudável, porque aquela ração, ela está, como eu já falei, está oxidando, aquela ração ela está exposta para insetos, para roedores, aquela ração ela perde sabor, ela perde crocância, então o animal naturalmente começa a perder o interesse pelaquela ração. Então lembre de deixar aquela ração protegida, lembre de deixar aquela ração abrigada da luz, aquela ração sempre em condições de uso como se ela estivesse nova. Outro ponto interessante é que se você deixar a ração o tempo inteiro exposta para o seu cão, como é que você vai adestrá-lo? Como é que você vai ensinar algum truque para ele, tendo em vista que ele já tem a ração o tempo inteiro? Por que ele vai ter algum esforço, tendo em vista que a ração está sempre exposta ali? Outra liberdade que é trabalhada é a liberdade do desconforto. E essa liberdade do desconforto pede que o animal tenha um ambiente adequado para a sua espécie. No caso aqui, nós que estamos trabalhando só com cães, que tem um ambiente adequado para a sua raça. E o que é que eu quero dizer isso? Adequado com a sua espécie, adequado com a sua raça. O ambiente onde eu vivo é um ambiente confortável, graças a Deus, mas esse ambiente, ele não é um ambiente ideal para um cavalo, não é um ambiente ideal para um boi. Um cavalo não vai deitar na minha cama, ele não tem como usar o meu banheiro, ficar na minha sala. É um ambiente confinado, é um ambiente totalmente diferente do ambiente a qual aquele animal desenvolveu, para aquele ambiente a qual o animal se adaptou a viver. Então eu preciso ter, assim como no cavalo, eu preciso ter um ambiente adequado para o meu cão. Seja num apartamento, seja numa casa, o cão precisa ter um local onde ele tem abrigo de sol, abrigo de chuva, onde tem uma temperatura que é adequada para ele. Por exemplo, eu moro no Nordeste. Para eu ter um husky siberiano, eu preciso ter um sistema de refrigeramento, eu preciso ter um ar-condicionado, eu preciso ter um local muito ventilado, pois essa raça ela se adaptou a viver em climas frios. Então não adianta eu pegar um cão de neve, jogar no meu quintal, ele pegando sol o dia inteiro, com calor de 30, 35 graus, e achar que aquele animal vai estar feliz, que aquele animal vai estar bem a vida toda, porque ele está num ambiente a qual ele não é adaptado. Outro ponto interessante que a gente deve lembrar é da higiene. Muitas pessoas têm dificuldade de limpar o local onde o cão fica, às vezes passa só uma vassourinha, jogam a água, ou utilizam produtos de limpeza que muitas vezes causam alergia nos seus cães, causam problemas de pele. E existem diversos produtos bons no mercado, existem diversos produtos já pensados diretamente para cães, que são hipoalergênicos, que não vão causar nenhum malefício a ele. Existem bactericidas, larvicidas, fungicidas, vivicidas veterinários de excelente atuação, que também não vão causar nenhum mal ao seu animal. Isso é muito importante a gente saber, porque muitas vezes chega na clínica, eu vejo das vezes que eu vou visitar a clínica ou das vezes que eu estagiei, eu observo diversos animais que chegam com problemas de alergia, e aquela alergia muitas vezes foi ocasionado pelos produtos de limpeza que foram utilizados, é algo muito comum. Então, aos amigos, eu peço que converse com o seu veterinário, peço orientação de qual é o melhor produto de limpeza para você usar na sua casa para melhorar o conforto do teu animal. Lembrando que o conforto ele tem que ser pensado de acordo com aquele animal. Então não adianta eu projetar um quarto que eu gostaria de morar e achar que o meu cão vai gostar. Eu, quando morava com meus pais, mais precisamente com minha mãe, a casa era uma casa muito grande, e minha mãe tem muito carinho pelos animais e pegou um sofá velho nosso e colocou na varanda. E esse sofá, na casa onde a gente morava, ficava de frente para a praia, né? Era muito gostoso. A gente, da sala lá de casa, a gente conseguia ouvir o barulho do mar. E os cães tinham um sofá de frente para o mar. E eu vivia implicando com ela, né? Mãe, isso é um absurdo, pô, vamos botar esse sofá aqui dentro. E ela queria que aquele sofá ficasse para os cães. Todos os dias, quando eu acordava, quando eu chegava em casa, eu via os cães na areia. Os cães às vezes cavavam um buraco, né, que é natural do comportamento deles, preferiam ficar dentro da toquinha ali que eles fizeram, do ninho que eles fizeram, do que em cima do sofá que minha mãe tinha deixado para eles. Era raro eu chegar e ter um cão em cima do sofá, porque os cães eles têm necessidades diferentes. Na natureza não tem sofá. Na natureza, o cão se acomoda de forma diferente. Então, é natural que quando o cão viva conosco, ele busque esse tipo de local que ele acharia na natureza. Outro ponto interessante, falando ainda de desconforto, é a questão do piso onde esse animal vai viver.
Hoje em dia, muitas pessoas usam pisos tipo porcelanato, entre outros tipos, que são muito lisos e às vezes colocam um animal muito pesado em cima. Aquele piso liso, junto ao peso do animal, pode vir a causar problemas de articulação, porque aquele animal está sempre fazendo muito esforço para estabilizar a articulação. Aquele piso está sempre escorregando para um lado e para o outro, fazendo com que as patas do animal escorreguem para um lado e para o outro, e aquele animal está sempre fazendo muita força, a musculatura está sendo sobrecarregada para manter a articulação saudável, para manter a articulação bem encaixada. Então você que mora numa casa, mora num apartamento, que tem um piso muito liso, quer ter um cão pesado, lembre-se disso, né? Lembre de trocar o piso antes, porque você vai colocar o seu animal, aquele animal vai sentir desconforto, posteriormente ele pode, Deus o livre, ter uma displasia, e aí você gerar um problema muito maior, tanto para o seu cão, quanto para você que vai ter que tratar esse problema dele. Outra base, né? outro pilar, outra liberdade, pegando ainda esse conceito da displasia, da dor, é justamente a liberdade de dor e ferimentos e liberdade de doenças. Então, essa preocupação com o ambiente, essa preocupação também vai livrar o animal de dor, no caso desses problemas articulares. Mas continuando ainda com essa liberdade de saúde, né, que é dor, ferimentos e saúde, doenças, né, o animal tem que estar livre de doenças, eu queria aqui fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você levou o seu cão ao médico veterinário? Muitas pessoas ficam muito tempo sem levar o cão no veterinário, acham que o veterinário é um mercenário, porque o veterinário cobra a consulta, cobra o exame, cobra a cirurgia, cobra a aplicação de uma injeção. Amigos, o veterinário, ele é um anjo que nos ajuda a cuidar dos nossos anjos. É evidente que em todas as profissões vão ter bons profissionais e profissionais ruins. Em todas as profissões vão ter mercenários e pessoas que trabalham ali de forma profissional. Cabe a nós escolher quem é o melhor profissional, quem é o profissional que nós confiamos de levar o nosso animal. E para as pessoas que veem o seu cão como um filho, o filho peludo, o filho canino, então tem que olhar para o veterinário como o pediatra dele. E tem que ir, tem que fazer exame de rotina, tem que ser examinado, até para prevenir doenças. Muitas doenças complicadas, muitos casos complicados começam muito simples e por falta de cuidado do proprietário, pelo proprietário não levar no veterinário, aquilo vai se agravando, se agravando, se agravando. Quando o cão vem demonstrar a dor, muitas vezes ele já está num quadro crônico, num quadro muito avançado, às vezes até irreversível. Então, antecipem isso, né? Previnam doenças. Outra coisa importante que eu vejo que as pessoas esquecem bastante é a vermifugação. Os cães, devido à sua alimentação, devido à espécie, enfim, devido a uma série de coisas, eles vão pegar vermes com uma certa frequência. Então é importante que a gente lembre de usar o que é comumente conhecido como remédio de verme nos nossos animais. É lógico que um animal que vai para a rua todos os dias, que é o certo, mas um animal que vai na rua todos os dias, que tem contato com muitos animais errantes, né, animais de rua, ele tem um desafio ambiental, né, o ambiente tem muito mais parasitas, né? O ambiente denota muito mais desafios do que um animal que está protegido dentro de um apartamento, dentro de uma cobertura que é muito bem higienizada. Então, a quantidade de vermífugo, ou melhor, a quantidade de vezes que você vai vermifugar esse cão por ano vai ser diferente. Alguns animais têm a necessidade de serem vermifugados de 3 em 3 meses, outros cães de 4 em 4, de 6 em 6. Quem vai poder te orientar quanto a isso é o seu médico veterinário, tá? Esquece um pouquinho essas pesquisas de internet, essas pesquisas que são feitas de forma mais corriqueira. Vai ao teu médico veterinário, pede para ele examinar teu cão, pede para ele passar esse planejamento, esse planejamento de vermifugação, pois muitas doenças elas são ocasionadas justamente por verminoses. Então, prevenir é sempre a melhor solução. Então, conversa com o teu veterinário, pede orientação para isso, pede uma orientação que vocês não vão se arrepender. Outra coisa que é comumente esquecida pelos proprietários é a vacinação. E aqui eu quero fazer uma pequena observação. Vacinar e imunizar são duas coisas diferentes. Não é porque alguém deu uma vacina no seu cão que o seu cão está imunizado. E lembrando que o ato da vacinação é um ato que cabe ao médico veterinário e nenhum outro profissional. Então, quando você for levar o seu cão para fazer os exames de rotina, para pedir lá a orientação sobre a vermifugação,
já leva o cartãozinho de vacina, já olha como é que tá, coloque em dia o cartão de vacina, porque as vacinas elas vão prevenir doenças. É lógico que é impossível você ter um cão 100% imunizado que nunca vai pegar nada, mas é muito possível você ter um cão que seja extremamente resistente a doenças, extremamente com um sistema imunológico muito bem preparado, de forma que você não vai ter problemas ao longo da vida dele. Muitos dos problemas que eu vejo, muitas vezes dos meus amigos relatando, eu vejo as pessoas perguntando na internet, seria evitado com a vacina, seria evitado com a vermifugação, seria evitado com exames recorrentes, com exames de rotina. Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava no ramo comercial, eu cheguei para vender ali meus medicamentos para um veterinário e um rapaz estava ali desabafando com ele, né, que tinha gastado uma fortuna para livrar o cão de uma parvovirose. E o proprietário, né, que estava ali desabafando, chegou a dizer: meu Deus, ô doutor, o meu pai, ele me deu a vacina ali, né, meu Deus do céu, meu pai me deu a vacina ali, doutor, me deu o dinheiro da vacina e eu não quis vacinar, eu gastei com besteira, achei que vacina era uma besteira. E hoje eu estou gastando 30 vezes mais o valor que o meu pai me deu, porque a vacina realmente não tem um preço tão caro, né, e o tratamento tem, muitas vezes tem, e ele estava gastando ali 30 vezes o valor que o pai tinha dado porque ele não deu a vacina. Então, com certeza, se ele tivesse vacinado esse animal, se esse animal tivesse imunizado, ele teria economizado uma pequena fortuna. E muitas vezes a gente gasta esse dinheiro e ainda perde o animal, que é pior ainda, né? Porque o que é de material a gente trabalha e conquista de novo, mas uma vida perdida, ela é irrecuperável. Outra liberdade, e aqui nós vamos entrar num ponto que é muito mais a minha área, é a liberdade para o animal exercer, para o animal expressar o seu comportamento animal. E aqui é onde eu vejo um dos maiores problemas atualmente. Por quê? O comportamento animal, ele não é o comportamento humano. São diferentes. Os animais, eles se comportam de formas diferentes que nós. É verdade que existe muita similaridade. O cachorro come, o cachorro bebe água, o cachorro tem uma matilha, o cachorro que é um grupo social, assim como nós temos uma família, que é o nosso primeiro grupo social. E, enfim, existem algumas similaridades. Porém, os cães eles se comportam, eles têm comportamentos, eles têm instintos um pouco diferentes dos nossos. A natureza animal, a natureza do cão é uma natureza diferente da nossa. E para a gente poder lidar com ele, para a gente saber o que ele está se expressando, para a gente poder entender como ele deve se expressar e o que ele deveria estar se expressando, né? Se ele está com desvio de comportamento, se ele não está, nós precisamos buscar conhecimento. É evidente que eu estou aqui justamente para trazer esse conhecimento para vocês. Porém, a gente precisa entender a importância da busca pelo conhecimento. Não existe melhor investimento que o conhecimento. O conhecimento é um investimento que ninguém pode roubar de você. O seu celular, o seu carro, qualquer coisa pode ser usurpada de você. Mas aquilo que você aprende, aquilo que você interioriza, aquilo só Deus pode tirar. E pode ter certeza que um conhecimento, Deus não vai querer tirar de você. O conhecimento, ele abre portas para o nosso entendimento, ele abre portas para melhorar a nossa compreensão do cão. E justamente para entregar esse conhecimento para vocês, eu gostaria que vocês assistissem o vídeo A Origem do Cão, onde é um vídeo que nós já postamos aqui, e nós falamos bastante sobre como o cão surgiu, sobre instintos. No vídeo também sobre os cães de guarda, nós também falamos um pouco de instintos de caça, instintos de defesa, e eu não vou me alongar muito nesse tema, senão o vídeo vai ficar longo demais. Mas recorra a esses dois vídeos que com certeza vai trazer muita coisa boa para vocês. Outra coisa importante nós temos que lembrar é que cães se comunicam de uma forma diferente de nós. A vocalização é muito importante para nós, mas mesmo em nós ela só representa 7% da nossa capacidade comunicativa. O restante da nossa comunicação é dado por linguagem corporal, por microexpressões faciais, pelo tom de voz que nós usamos, e cães têm isso muito mais forte. Cães não falam português, não falam inglês, eles não falam palavras humanas, eles não falam idioma humano. O cão, ele se expressa através da sua linguagem corporal, através das expressões da sua cara, através de sons também, mas eles não têm um idioma, eles não têm um dialeto próprio. É lógico que existe o rosnado, latido em frustração, latido em caça, latido em defesa. Existem diversas variações, mas ainda assim eles não conseguem ter algo tão complexo quanto o nosso idioma, né? Se a gente parar para pensar,
com 23 letras, né, nós fazemos praticamente qualquer som. Então, os cães eles não têm essa capacidade, eles não têm essa característica comunicativa. Então, é necessário a gente aprender a se comunicar com o cão. Outro ponto interessante é o adestramento. O adestramento, ele não condiciona apenas o comportamento operante, esse comportamento complexo de sentar, de deitar, de fazer truques. O adestramento, ele também condiciona as emoções do cão. O adestramento, ele parte de uma comunicação eficiente para educar o cão, para que o cão tenha um convívio melhor conosco, para que a gente ensine o cão o que nós queremos dele, para que a gente entenda quais as necessidades do cão, qual a natureza do cão e a gente consiga extrair o melhor dessa relação. Isso é mais um motivo para vocês buscarem conhecimento. Outro pilar também extremamente importante, outra liberdade extremamente importante e que também é um foco nas minhas pesquisas e na minha área de atuação como adestrador, é a liberdade do medo e do estresse. E aqui eu gostaria de fazer uma primeira observação. Antigamente, né, o termo já está autoexplicativo, né, liberdade de dor e de estresse. Então acreditava-se que o melhor era que o cão não sentisse dor, que o cão, ou melhor, medo e estresse, que o cão não tivesse medo, que o cão não tivesse estresse, que o cão nunca lidasse com situações estressantes. Porém, hoje, as correntes mais modernas de bem-estar animal mostram que o correto não é colocar o animal numa cúpula de vidro, numa cúpula de cristal, totalmente protegido do meio externo. Você não tem como fazer uma bolha perfeita de proteção ao redor do seu cão. Você deve sim ensinar o seu cão a lidar com as dificuldades. Você deve ensinar o seu cão a lidar com os desafios que vai ter ao longo do dia. E nisso eu vou, por mais que pareça papo de coach, eu vou fazer uma pequena observação. No método REF, nós usamos, entre outros equipamentos, mas nós também usamos a guia unificada, que alguns adestradores, infelizmente, não entendem como funciona, né? Não gostam de usar bem, usam até de forma errônea. Mas para nós usarmos a guia unificada, primeiro nós apresentamos ela para o cão. O cão ele tem contato com ela para que quando ela seja colocada ele não tome um choque, não tome um susto, ele não não fique desesperado para lidar com algo que ele nunca viu, que ele nunca sentiu. E antes ainda da gente começar a utilizar, antes do primeiro toque na guia, antes do primeiro canal de comunicação, da primeira informação física que a gente vai usar com aquele cão, a gente ensina para o cão o que ele deve fazer quando receber aquele toque. Nós ensinamos, de forma resumida, a ensinar o cão, nós fazemos o cão a sair da pressão, que é um termo que é popularmente conhecido, ou melhor, muito bem conhecido pelo pessoal que trabalha com cavalos, né? Você vai sempre ver o pessoal que faz doma de cavalo sempre dizendo, não, tem que ensinar o animal a sair da pressão. E o que é sair da pressão? Se eu toco no animal no lado, eu preciso ensinar para ele o que fazer para que eu pare de tocar nele, o que eu estou querendo dele. Eu preciso entrar nessa comunicação, preciso ter essa comunicação muito clara para que eu tenha eficiência, porque a ideia não é ficar utilizando toques e mais toques na guia, é dizer para o cão o que ele deve fazer para que aquele toque pare, para que aquele toque seja pausado, o que eu estou esperando, o que eu quero dizer para ele. Isso é tão importante que muitas vezes eu estou na rua, estou com um cão agressivo, eu já fiz um trabalho prévio com ele, já ensinei ele, já fiz um trabalho de base, esse cão já está num momento um pouco mais avançado do treino, aquele cão tenta atacar outra pessoa, tenta atacar outro cão, e aí eu entro com um toque na guia. Se eu ensinei para esse cão que eu quero que ele olhe para mim e sente, fique sentado olhando para mim, é o que vai acontecer. Aquele toque na guia, ao invés de ser uma punição, vira um comando. Então, aquele cão está no momento ali, no impulso de agressão, ele está ali com vontade de atacar, ele está no momento de desequilíbrio, eu entro com um toque da guia, ele, como já passou por um processo de educação antes, ele senta olhando calmo para mim, esperando o próximo comando. Esse toque na guia vira um mecanismo de comunicação de extrema eficiência. Como eu falei antes, eu ensinei o cão antes, eu preparei, o cão entende o que está acontecendo, isso é importante. Isso é trabalhar dentro do bem-estar, porque eu estou ensinando para ele como lidar com algo que poderia vir a causar um estresse caso ele não conhecesse, caso ele não soubesse. Vai causar estresse no animal se eu ficar o tempo inteiro ali causando desconforto nele e ele sem saber o que fazer. Mas a partir do momento que ele entende essa comunicação, aquilo já entra no automático, até porque ele também foi condicionado a ter boas emoções após realizar o que eu peço. Como é que eu consigo isso? Com reforço positivo.
Outro ponto também importante dessa liberdade, né, liberdade de medo e de estresse, é que o proprietário ele é o responsável pelo fato do cão ter medo. Muitos proprietários ficam chateados, muitos proprietários ficam com raiva quando eu digo isso. Mas, amigos, se você ensinar o seu cão a não ter medo, o seu cão não vai ter medo. É lógico, se ele tiver um susto, uma situação, um acidente acontecer, uma situação inesperada. Porém, é incumbência do proprietário, é responsabilidade do proprietário, ou tutor, se você preferir essa palavra, que ele ensine o cão como o cão deve interagir com o mundo. Ele tem que passar a segurança para o cão. Voltando ainda a essa responsabilidade do medo. Imagina que o cão se assusta. O cão se assusta, eu vou lá e começo a fazer um bocado de carinho no cão. O carinho, ele é um reforço positivo. Então o cão, ele teve uma emoção que eu não quero que ele tenha, porque vai de encontro ao bem-estar animal, né? Você está sentindo medo, e eu vou lá e fico reforçando essa emoção que ele está sentindo. Então eu estou dizendo para ele, ó, muito bem, é isso que eu quero que você sinta, é isso, toda vez que acontecer isso, é isso que eu quero que você sinta, é essa emoção que eu quero que você tenha, é essa reação que eu espero que você tenha. Isso está ruim. Quando o cão está nervoso, quando o cão está com medo, eu tenho que demonstrar calma e firmeza, não é corrigir, não é punir, mas chamar a atenção dele para mim, para que ele sinta a minha calma, para que ele sinta a minha confiança. Eu preciso já ter conquistado a liderança dele, e mais uma vez eu falo sobre isso no vídeo A Origem do Cão, e nesse momento que eu conquisto que eu já tenho essa liderança, eu mostro para ele que eu estou calmo e firme, eu estou confiante, o cão tende a se acalmar, o cão tende a perder o medo, porque ele sabe que está protegido, ele sabe que eu não vou deixar nada acontecer com ele. Outro ponto também que é sempre recorrente, né, quando eu vou fazer palestra, as pessoas sempre perguntam sobre o medo de fogos. E os veterinários, de forma geral, eles sempre falam que o cão tem medo dos fogos de artifício por causa da audição deles, que é sensível. Existe um pouco de verdade nisso, porque se o cão, logicamente, fosse surdo, logicamente ele não iria ouvir os sons, logicamente ele não iria se assustar, não ia ter medo. Porém, voltando ao que eu já falei, se o proprietário tivesse ensinado o cão a não ter medo de fogos, esse cão não teria medo. Eu já postei vídeo dos meus cães dormindo enquanto fogos eram estourados, próximos lá de casa. Tem um outro vídeo eu brincando com a cadela minha, enquanto as crianças soltavam fogos, soltavam bombinhas no portão da minha casa, né, na calçada da minha casa. E os cães super tranquilos, porque desde pequeno eles foram ensinados a não ter medo de fogos. E como é isso? Existe uma fase, que é a fase mais importante do cão, né, para nós adestradores, é a fase mais importante do cão, que é chamada de janela social. Essa fase, a literatura coloca que ela abre, vamos dizer assim, né, que ela começa a acontecer entre 30 a 40 dias, e a literatura não é tão clara quanto ela encerra, mas gira em torno de 90, 100, 120 dias mais ou menos, né, vai variar também de acordo com o cão, enfim, vai variar de acordo com o indivíduo. Nessa janela social, essa janela social é a fase de maior neuroplasticidade do cão. É onde a maior quantidade de conexões nervosas está acontecendo ali no cérebro do cão. E é uma fase de extrema importância, porque é uma fase que quanto melhor eu estimular o cão, mais conexões vão ser promovidas no cérebro do cão. E outra característica, se nessa fase eu conseguir ambientar bem o cão, eu conseguir ensinar tudo aquilo que o cão precisa aprender para o resto da vida dele, esse cão ele vai ter uma qualidade de vida muito superior, ele vai ficar livre de medo, livre de estresse, porque é como se eu já tivesse dado pequenas programações no cérebro dele. Um exemplo. Meus cães nasceram, eles estão ali bebezinho, eu boto uma musiquinha bem calma, uma música zen, um mantra, uma música calma bem baixinho, longe deles. Conforme os cães vão se acostumando com aquele som ao passar dos dias, toda vez que eles vão se alimentar, seja mamando ou seja comendo a raçãozinha para cães um pouquinho maiores, eu vou elevando ali a música, vou trazendo essa música mais próxima a eles. Em especial nessa fase da janela social, é onde eu mais estimulo música para ele. Eu
começo a trocar as músicas. Uma música que era calma, eu começo a botar uma música agitada. Posteriormente eu boto um filme de ação, começo a aumentar o volume do filme de ação ao longo dos dias. Eu começo a baixar da internet sons de tiro, de bomba, de sirene, de explosão, de tiroteio, de gritaria. Começo a botar numa caixinha de som e vou progressivamente, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, ao passar dos dias, aumentando esse volume e trazendo essa caixa de som para mais perto dos meus cães. Chega uma hora que os cães estão tão acostumados com aquele som, com aquele ruído, com aquele barulho, que eles já não se assustam, não se incomodam, eles não sentem diferença em ter aquele som ou não ter aquele som, porque eles sabem que aquele som não representa perigo para eles, não vai fazer nenhum mal para eles. Quando esse cão adulto, ele escuta um estouro, ele escuta uma bomba, escuta uma sirene, um tiro, que seja, o cérebro dele, o inconsciente dele, vai lá buscar a informação que está ali, que já foi inserida. Quando ele lembra que aquele barulho, aquele som causava, na verdade, sensações boas, porque estava sendo colocado no horário da refeição do cão, o cão diz, não preciso me preocupar, e fica tranquilo. Quando esse condicionamento é muito bem feito, o cão fica até relaxado quando escuta esse barulho. Por quê? Ele já está condicionado a ouvir esse barulho no horário de comer, no horário de receber um carinho, de brincar, no horário que traz sentimentos positivos para ele. Então, o que passa a ser medo, estímulos de medo, torna-se um estímulos de calma. O cão fica muito mais à vontade. Outro ponto interessante é a socialização durante esse período da janela social. Tudo que for de animal que esse meu cão vai lidar, né, seja outros cães, seja gato, seja cachorro, seja... cães eu já falei, desculpa. Seja cavalo, boi, eu vou apresentar nesse período. Eu vou fazer essa apresentação para que o cão entenda que essas pessoas novas, essas pessoas desconhecidas, esses animais desconhecidos, vão ser parte do dia a dia deles. Nessa fase, é importante que o cão tenha experiências positivas ao lidar com pessoas desconhecidas, mesmo cães de guarda, porque quando, se Deus o livre, né, o invasor entrar na sua casa, se aquele cão nunca viu uma pessoa que não seja você e vê uma pessoa totalmente estranha, pode ser que esse cão fique com medo, ele nunca viu aquilo, ele não sabe que aquilo existe. Então é importante que esse cão já esteja totalmente socializado, totalmente ambientado. Até em outros terrenos eu também gosto de estimular meu cão. Eu levo meu cão para passear no asfalto, concreto, gramado, com muito cuidado, né, num tanque d'água assim, eu segurando, faço o cão já nadar, ele ter contato com água, ter contato com tudo que ele vai ter ao longo da vida dele. É importante nós lembrarmos que nessa fase de janela social, o cão ainda não completou o protocolo de vacinas, então eu preciso ter muito cuidado aonde eu vou levar o cão, porque o ambiente lá precisa ser um ambiente limpo, um ambiente livre de doenças, para que esse meu cão não pegue nenhum tipo de doença. Quando eu faço esse trabalho bem feito, pode ter certeza que para o resto da vida esse animal vai estar livre de medo e de estresse. Isso é muito importante porque eu vou estar trabalhando totalmente dentro do que o bem-estar pede, né? Que o animal fique livre de medo e de estresse. Passando agora para uma outra observação, para um outro ponto, eu gostaria de falar mais uma vez sobre a humanização. Repara que o próprio nome já está dizendo humanizar, né? É da forma humana. E nesse caso da forma humana para o cão. Vamos lembrar que um dos pilares do bem-estar animal é permitir que o animal exerça o seu comportamento natural, que ele vivencie a sua natureza animal. A partir do momento que eu começo a impor, eu começo a dar uma forma humana para aquele animal, eu começo a construí-lo, a educá-lo como se ele fosse um ser humano, eu estou indo de encontro a um dos pilares do bem-estar animal, a uma das liberdades do bem-estar animal. É importante a gente ter isso em mente, porque não adianta o meu animal estar num local limpo, o meu animal não sentir dor, o meu animal ter uma temperatura adequada, ter comida, ter tudo, se na hora dele expressar a sua natureza animal, expressar o seu comportamento animal, eu vou lá e podo, eu vou lá e tiro, eu começo a impor para ele uma natureza que não é dele. Pode ter certeza que esse animal que é humanizado, esse animal que é tratado como um ser humano, ele vai ter níveis mais altos de estresse, porque isso já é até cientificamente provado. Esse animal tende a vocalizar mais, ele tende a latir mais, ele tende a uivar mais. Esse animal ele tende a adoecer mais, porque com mais estresse ele perde imunidade, ele diminui a imunidade dele, ele fica mais propenso a adquirir doenças, a pegar doenças, a ser contaminado. Esse animal, muitas vezes, ele desenvolve problemas de lambedura excessiva. Esse animal, ele desenvolve comportamentos que não são comportamentos animais.
Um exemplo clássico é que quando dois animais se veem, eles se olham, muitas vezes dois cães que são sociáveis, né, eles se cheiram, dois cães agressivos não, eles iriam brigar, mas dois cães que são muito sociáveis, eles querem saber quem é o outro, eles querem saber se o outro está acima ou abaixo deles na hierarquia, se é amigo, se é inimigo. E tem cães que não, tem cães que hoje eu vejo cães que são insociáveis, cães veem outras pessoas e se afastam, veem outros animais e se afastam. Isso não é um comportamento condizente com um animal saudável. O cão, ele tem como uma das características ser um animal curioso, ele é um animal explorador. Então quando você pega um cãozinho novo, coloca num ambiente novo, até um cão já adulto, coloca num ambiente novo, aquele animal fica parado, ele não está expressando um comportamento que é natural do animal. O cão, naturalmente, ele vai cheirar o animal, o ambiente todo, ele vai buscar informações, ele quer saber onde ele está, ele quer saber que território é aquele. Então, mais uma vez, vamos ter consciência do que é a humanização, e só para deixar claro, dar carinho e dar amor não é humanizar, dar carinho e dar amor é obrigação. Humanizar é quando você começa a tratar o seu cão como se fosse um ser humano, como você falando excessivamente com ele, atribuindo emoções, atribuindo sentimentos humanos para o cão. Isso, quando você começa a vê-lo de forma humana e não entregando para ele aquilo que ele precisa de fato, não suprindo as necessidades de cão que ele tem, você está humanizando e indo de encontro a um dos pilares do bem-estar animal. Mas não se preocupe, tá? Caso você já tenha feito isso, caso você já esteja fazendo isso, adestrar é a solução. E eu quero deixar um ponto aqui importante. Você que humaniza seu cão, com certeza o seu cão vai animalizar você. Você trata o seu cão com democracia, o seu cão vai ser um ditador. Com certeza, quem humaniza o cão já levou uma mordida, o cão é muito bagunceiro, faz xixi pela casa toda, destrói tudo, é um cão que é extremamente desobediente, é um cão que se impõe muito para os seus proprietários. Esses dias recentes, uma pessoa veio falar comigo, né, desesperada, procurando ajuda, que o cão era um terrorista, o cão subia na mesa, não deixava ninguém comer. Quando eu perguntei qual era o cão era um, eu não vou dizer a raça para não queimar a raça, não correr o risco de queimar a raça, mas era um cão de uma raça pequena, de 3 quilos. E eu sempre fico abismado, porque eu disse, nossa senhora, né, se essa pessoa tem um cão de 50 quilos, meu Deus, todo mundo tinha morrido já. Então é importante que a gente aprenda a lidar com o cão, que a gente aprenda a educar o cão. Mesmo um cão que já foi humanizado, ele pode passar por um contracondicionamento, ele pode passar por uma dessensibilização sistêmica e começar a adquirir novos comportamentos. O adestramento pode propiciar isso para você, o adestramento pode entregar isso para você. O adestramento sempre vai ser a solução. Então, amigo, você que tem essa situação, você que está passando por isso, busca conhecimento, aprende a lidar melhor com o teu cão, aprende a se comunicar de uma forma mais eficiente, aprende a entender a natureza do cão, até para que esse cão tenha uma qualidade de vida melhor, e pode ter certeza que com a harmonia no lar que vai ser criada, até a sua família vai ter um bem-estar melhor. Amigos, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Você gostou? Curte e compartilha. Manda para uma pessoa que está precisando, que precisa conhecer o bem-estar animal, que precisa entender melhor sobre isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.